Irmãos, abra sua Bíblia aí já no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Hoje nós vamos ver dos versículos 1 ao 13. Nosso último estudo nós vimos o capítulo 7 todo, né? Mas o capítulo 8 ele é dividido aí por muitos milagres que Jesus fez, né? E nós vamos tratar de forma sequencial, com um pouco mais de detalhes, né, sobre eles. Então hoje nós vamos do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 8 de Mateus. A princípio vamos ler aí dos versículos 1 até o 4. Diz assim o texto: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Irmãos, até este momento aqui, nesses 7 primeiros capítulos que nós vimos, Mateus primeiro apresentou a pessoa de Jesus, a pessoa do rei. Depois ele esclareceu quais são os princípios que movem a vida do rei. Obrigado, Marco. E agora ele vai apresentar o poder que esse rei possui. Nos capítulos 9 e 10, como nós vamos poder estudar nos próximos cultos, nos próximos dias, Mateus vai fazer o registro de 10 milagres envolvendo a graça para os rejeitados, envolvendo a paz para aqueles que estão atribulados, envolvendo a restauração para aqueles que estão devastados pelo pecado. E esses milagres de Jesus tinham 3 propósitos. Primeiro, era demonstrar a compaixão de Deus pelo homem. Depois, demonstrar o cumprimento das profecias também. E demonstrar a verdade que salva. Jesus não tinha interesse em fazer milagres só por fazê-los, para ser visto, ser notado. Não. As razões pelas quais Jesus fazia os milagres eram essas: demonstrar o amor de Deus pela humanidade, demonstrar que as profecias estavam se cumprindo nele e demonstrar uma verdade que era capaz de salvar. Esses milagres, eles seguem uma ordem ascendente, eles vão aumentando, né, conforme o tempo vai passando. Isso para demonstrar o poder de Jesus, tanto sobre a doença, como sobre a natureza também, como nós vamos ver mais à frente, sobre o mundo sobrenatural e espiritual também, sobre o pecado e, por fim, o seu poder sobre a morte também. E aí fica claro, irmãos, que Jesus jamais fez milagres para atrair as multidões. Isso acontecia como consequência, mas esse não era o objetivo primário de Jesus com a realização dos milagres. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, como nessa primeira que nós já vimos aqui, Jesus curava e falava para o curado: vá, mas não conte para ninguém. Ele não queria holofotes. O milagre da purificação aqui do leproso, ele está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas. E Mateus é quem faz o relato mais breve sobre o que aconteceu aqui. E ele também é o único que coloca esse acontecimento aqui imediatamente depois do sermão da montanha, do sermão do monte. Todos esses 3 evangelhos, eles também vão afirmar que Jesus desafiou aqui as regulamentações. Amém? Jesus, ele desafiou as regulamentações da lei, né? Quando ele toca num leproso, ele está indo contra tudo aquilo que estava estabelecido. E só que Jesus faz isso, irmãos, justamente para mostrar o amor de Deus, permitindo que o amor de Deus falasse mais alto do que uma lei, do que uma regra imposta
pela sociedade ou pelos religiosos da época. Se nós formos falar da lepra, irmãos, especificamente, humanamente falando, era uma doença incurável. A lepra era a doença mais temida do primeiro século. Além de ser incurável, ela trazia todo um drama de isolamento também dessa pessoa. Uma pessoa diagnosticada com lepra, ela praticamente recebia uma sentença de morte. Ela era afastada da convivência, ela era colocada num leprosário, né, e ficava ali definhando até morrer. Ela não tinha contato com mais ninguém, ela não conversava com mais ninguém, ela não via mais ninguém. Ela não podia frequentar as sinagogas para prestar o seu culto, para oferecer o sacrifício, ela não podia participar das festas. Um leproso, ele era levado então para esse lugar, e ali ele passava o resto dos seus dias, até apodrecer, até a morte. O leproso, em todo o contexto bíblico, né, ele era considerado impuro. E naquela época, nenhuma enfermidade levava o ser humano a uma ruína tão grande por tanto tempo como a lepra. Era uma doença única ali em Israel, que envolvia não somente um parecer médico, mas também um parecer eclesiástico. A igreja também tinha o seu parecer com relação a essa doença. Então, a lepra era a pior das enfermidades, e em 3 sentidos: tanto no aspecto físico, por conta dessa questão da contaminação, consequentemente, como essa pessoa era afastada do seu convívio, ela tinha um poder ali, ela afetava também o convívio social e, consequentemente, a vida religiosa dessa pessoa. Então, a pele, a carne, os ossos estavam devastados, mas a alma do leproso também ia sendo devastada conforme os dias iam passando. Na Bíblia também, a lepra, ela é um símbolo do pecado, e até mesmo de uma maldição de Deus também. As características da lepra, é interessante nós pensarmos, que são as mesmas do pecado. Ela insensibiliza, ela separa, ela deforma e ela mata. Era isso que a lepra fazia ali naquele momento. Lá em Levítico 13, nós temos uma descrição disso, fazendo justamente uma conexão da lepra com a natureza do pecado. Não é um mal superficial. Ela se espalha, ela contamina, ela isola e serve apenas para ser destruído pelo fogo. É exatamente aquilo que o pecado faz com o homem. Separa de Deus, afasta do Senhor, se espalha sobre o ser da humanidade, até que a única serventia dela é ser destruída pelo fogo. É isso que o pecado faz com o homem. E somente uma pessoa é capaz de nos livrar do pecado. A mesma pessoa que foi capaz de curar aquele homem, que era Jesus. Aqui nós temos, irmãos, a descrição de um doente que estava diagnosticado com uma doença terrível, mas era um doente esperançoso. No Evangelho de Lucas, quando ele relata essa questão, ele dá um diagnóstico mais preciso dessa doença, né, por ser médico, e ele diz que esse homem estava coberto pela lepra. Imagine só a imagem desse homem, coberto, com todo o seu corpo coberto por essa doença. Só que mesmo ele estando sentenciado à beira da morte, ele ouve falar sobre Jesus. Ele ouve um zum 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 ali ao seu redor sobre Jesus. E ele, de alguma forma que o texto não nos diz, irmãos, ele dá conta, ele consegue escapar de mansinho ali do leprosário e se aproximar de Jesus. Era a única chance que ele tinha. E isso já nos ensina algumas coisas, irmãos. Em primeiro lugar é que ele não desistiu. Apesar de todas as circunstâncias, aquele homem não desistiu. Era um homem que já estava em um estado avançado da sua doença. Ele tinha o seu corpo todo mutilado pela doença. Ele estava apodrecendo vivo. Imagine só o mau cheiro que já estava em sua pele por conta dessa doença.
Ele não podia se aproximar de ninguém, ele estava isolado, ele era considerado impuro. Só que mesmo diante de tantas impossibilidades, de tantos improváveis, ele não desistiu de receber o milagre de Jesus. Em segundo lugar, nós vemos que ele se aproxima de Jesus apesar de ser impuro. Ninguém, irmãos, deve se sentir impuro demais para se aproximar de Jesus. O pecado, ele faz isso com o homem. Às vezes nós nos sentimos, quantas vezes nós já ouvimos de uma pessoa, principalmente aquelas que fizeram parte da igreja por um momento da sua vida e se afastaram, aí essa pessoa diz, eu preciso consertar algumas coisas primeiro para depois voltar para a igreja, para depois voltar para Jesus. Ninguém é impuro demais para se aproximar de Jesus, e aqui nós temos a prova disso, porque quem transforma é Cristo, irmãos. Se nós tentarmos mudar as nossas vidas pelas nossas forças, nós vamos fracassar miseravelmente, porque é só a graça e a misericórdia de Deus que é capaz de nos resgatar do abismo, do lamaçal do pecado e nos trazer de volta para a luz. Todo aquele que vai a Cristo, por maiores que sejam os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, mas com o coração verdadeiramente quebrantado e prostrado aos pés do Senhor, não é lançado fora. Ele não rejeita. E foi isso que esse homem fez. Apesar de toda a impureza que o atormentava, o seu coração buscava a purificação, buscava ser fiel a Deus. Em terceiro lugar, esse homem, ele adora a Jesus, apesar de ser leproso. A lepra era o único mal para o qual o conhecimento dos rabinos, dos grandes estudiosos, não tinha capacidade de prescrever nenhum remédio. Era uma doença incurável, um problema sem solução. E é desses problemas que Deus mais gosta, que Ele é especialista em resolver. Os impossíveis dos homens são totalmente possíveis para Deus. Não existe impossível para Deus. Esse homem, ele não se aproxima de Deus com arrogância, mas com humildade. Ele não se aproxima de Deus fazendo exigências, mas ele se prostra e adora ao Senhor por quem Ele é, sabendo que Ele era o único capaz de tirar aquele problema de sua vida. Em quarto lugar, esse homem suplica a Jesus. Apesar de já ter a sua vida sentenciada à morte, ele faz uma súplica. Ele demonstra duas atitudes aqui fundamentais em relação a Jesus. A primeira é que ele demonstra uma confiança plena no poder de Deus e uma submissão também absoluta para com a vontade de Deus. Ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo, mas ele se submete a Jesus e a esse poder de Jesus de forma humilde, disposto a aceitar a vontade dele. Ele se aproximou de Jesus, irmãos, com o coração confiante, com fé, mas com humildade, com reverência. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado com a maneira como nós oramos às vezes, com a maneira como nós exigimos algo de Deus. Esse homem estava no pior estado da sua vida, desesperado, vivendo à beira da morte, mas em momento algum ele exigiu algo de Deus. Muito pelo contrário, ele se colocou no seu lugar de servo, de filho, e pediu com humildade ao Senhor, que se assim fosse a vontade dele, ele pudesse ser curado. Ele sabia que Jesus era o único que poderia curá-lo. E Jesus, irmãos, dá uma demonstração inexplicável do seu amor e da sua misericórdia. Jesus não pega em pedras para expulsar o leproso, nem agita a multidão com relação àquela pessoa que estava ali. Talvez qualquer um de nós, no lugar de Jesus, teríamos feito um escândalo, porque um leproso estaria andando no nosso meio, se aproximando de nós, querendo nos tocar. Mas Jesus não. Jesus se aproxima ainda mais dele, chega mais perto. Jesus toca naquele homem e cura, dando a ele uma saúde perfeita. E mais alguns pontos precisam de destaque aqui. No versículo 3,
é justamente o toque da compaixão de Jesus, em primeiro lugar. Jesus toca esse homem porque se importa com ele. Havia muito tempo que aquele homem enfermo não sabia o que era um toque, não sabia o que era um abraço, não sabia o que era uma conversa, um olhar sincero e verdadeiro para com ele. Aquele homem estava isolado em um lugar para morrer. Sempre que alguém se aproximava dele, precisava fugir. Jesus identifica, irmãos, uma doença que devastava não apenas o corpo daquele homem, mas também as suas emoções, o seu coração, a sua alma. Por isso, o remédio primeiro aqui que Jesus utiliza para curar aquela doença é a compaixão. Ele se compadece daquilo que aquele homem estava vivendo. Em segundo lugar, nós percebemos que a palavra de Jesus é uma palavra de poder. Jesus não apenas tem compaixão daquele homem, não apenas se compadece por aquilo que aquele homem estava sofrendo, mas ele também demonstra o seu poder sobre aquela situação. Sua vontade é na direção da cura, da libertação, da restauração daquele homem. Aquele que é puro acaba de tornar puro também o que era impuro. É o que Jesus fez conosco na cruz. Quando morreu, quando verteu o seu sangue em nosso favor, nos purificando da lepra, do pecado que tomava conta de nós. Jesus toca nesse homem, e em vez de Jesus ficar contaminado, que é o que geralmente acontece com quem toca num leproso, o leproso é quem ficou purificado. Esse é o poder de Jesus, irmãos. Esse é o poder do toque de Jesus. Ninguém que é tocado por Jesus permanece igual. É impossível. E Jesus não faz as coisas pela metade. Jesus simplesmente faz. E é o terceiro ponto, a cura é imediata. O homem ficou limpo imediatamente, o texto diz. Irmãos, essa história de que o milagre vem por parcelas, não combina com os milagres que Jesus realizava. Não combina. Onde Jesus toca, o milagre acontece, de forma imediata e de forma completa. Seja um milagre físico, seja um milagre emocional, seja um milagre espiritual, onde Jesus toca, o milagre acontece. Assim é a nossa salvação. A salvação nos é dada pela graça de Jesus, a partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, e o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós. A obra está feita, realizada, concretizada. E a partir disso nós passamos a viver as nossas vidas para termos uma vida santificada, até o dia que Jesus voltar para nos buscar. A obra é feita de forma completa. Os milagres de Jesus sempre foram imediatos, irmãos, sempre foram completos e permanentes. Ah, mas eu conheço uma pessoa que teve um milagre, depois voltou a não sei o quê. Irmãos, propósitos. Jesus também não faz, não cura, não age por um momento só. Ele tem propósitos para fazer os seus milagres. E cabe a Ele estabelecer quais são, não nós. Cabe a nós aceitarmos, entendermos, obedecermos e vivermos para Ele. E depois que Jesus realiza um milagre, irmãos, Ele dá duas ordens ao homem curado. Uma negativa e outra positiva. A ordem negativa, no versículo 4, é a ordem que Jesus dá para que aquele homem não contasse a ninguém o que tinha acabado de acontecer. E o objetivo que Jesus tinha com isso era de evitar a excitação dos ânimos das pessoas. Era prevenir a hostilidade. Jesus sabia que o momento da sua morte, que o momento da perseguição chegaria.
Ele tinha essa consciência, mas não era para acontecer ainda. Jesus tinha duas precauções aqui. A primeira era não criar uma mentalidade errada sobre a sua missão no mundo. Jesus não queria que as pessoas pensassem que ele fosse um curandeiro. Esse não era o objetivo dele. E o segundo objetivo, a segunda visão que Jesus tinha sobre isso, era de não antecipar o confronto com seus opositores, com seus perseguidores. Havia entre os judeus uma grande expectativa de um Messias libertador, que haveria de quebrar o jugo de Roma, né? Só que Jesus, ele não queria alimentar esse sentimento dos judeus. Ele veio para quebrar o jugo, mas o jugo espiritual. Ele não veio para ser um rei terreno. E a fama, ela produz curiosidade. E os milagres de Jesus não eram feitos para satisfazer curiosidade, irmãos. Jesus não queria satisfazer curioso. Ele desejava afastar, muito pelo contrário, as multidões curiosas. Marcos 1,45, porém, vai dizer que esse leproso começou a pregoar muitas coisas, contrariando as instruções de Jesus. E por causa disso, nós vamos percebendo no decorrer do texto que Jesus, ele permaneceu nos lugares desertos. Ele não entrava na cidade. Isso demonstra, irmãos, que a desobediência, ela pode afastar a presença do Senhor. Mesmo sendo curado, mesmo tendo acabado de receber um grande milagre, ele desobedeceu. Ele foi fazer aquilo que Jesus falou para ele não fazer. E percebe, irmãos, como às vezes até mesmo aquilo que é de boa intenção, se não for ordem de Deus, se torna desobediência. Porque a intenção dele era boa. Ele ficou extasiado com aquilo que havia acabado de acontecer com ele. Ele estava feliz. Ele estava contente, alegre. Um sentimento bom estava dentro dele. Mas ele desobedeceu. E a ordem positiva que Jesus deu a ele, no versículo 4, é a ordem de ir ao sacerdote, fazer a oferta estabelecida por Moisés, porque o propósito disso era respeitar as normas, as leis de saúde estabelecidas, uma vez que o sacerdote, ele era a autoridade estipulada ali pelo povo, por Deus também, para dar o diagnóstico da doença. Então, só ele poderia legalmente considerar aquele ex-leproso como de fato um ex-leproso. E com isso, Jesus também estava dizendo, irmãos, que os seus milagres são verificáveis. Os mesmos líderes religiosos que estavam entre os críticos ali mais duros de Jesus, os mesmos críticos ali que tomavam as decisões de afastar esses leprosos, de colocarem eles para morrer definhando, são agora os mesmos que eram forçados a examinar de novo essa mesma pessoa e constatar que ele havia sido curado. Então Jesus aqui, além de estar fazendo um milagre maravilhoso, ele está destronando os reis deste mundo. As ordens estabelecidas por este mundo. E além disso, irmãos, Jesus estava protegendo também esse homem de qualquer suspeita ou de qualquer acusação. Ele estava dando a possibilidade para que esse homem voltasse para casa, para sua família, para o seu convívio social, para o seu convívio religioso. Perceba quantas facetas que esse milagre tem. Quanta coisa ele proporciona. Na continuação do texto agora, nós vamos ver a realização de um outro milagre. Versículos de 5 a 13, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou curá-lo.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Esse é o segundo milagre aqui registrado por Mateus, depois que Jesus desceu do Monte das Bem-aventuranças. Jesus entra em Cafarnaum, que pode ser considerado ali como um refúgio, um quartel-general ali do ministério de Jesus, né? E logo que ele chega, já vai ao seu encontro esse centurião, fazendo um pedido sincero e até mesmo desesperado para Jesus em favor do seu servo, que estava em sua casa, sofrendo uma paralisia de cama, né? E prontamente Jesus se dispõe a ir para curar aquele servo. Mas o centurião não se sente digno, né, de receber Jesus em sua casa. O pedido dele era apenas que Jesus lançasse uma palavra, porque ele sabia que se Jesus lançasse essa palavra, o seu servo seria curado. E essa é uma atitude que chama a nossa atenção, irmãos, porque o texto diz que Jesus ficou admirado com a postura, com a fé daquele homem, um gentil. Irmãos, para Jesus se admirar, imagine só o tamanho da verdade que estava dentro do coração daquele homem, porque Jesus conhecia o coração dele. Não é como nós que às vezes nos impressionamos com uma palavra bonita, com um discurso bem feito, não. Jesus se admirou porque sabia que tinha verdade naquelas palavras. E aí nós aprendemos mais algumas coisas aqui. Primeiro é que havia uma grande necessidade aqui. Jesus desce do Monte das Bem-aventuranças, né, depois de proferir lá o seu sermão, depois de falar, trazer uma mensagem de sabedoria para as pessoas, para agora realizar grandes curas, né? Para agora demonstrar o seu poder. E um centurião romano, que tinha sob a sua autoridade 100 soldados, movido por uma compaixão, vai a Jesus e pede a ele em favor de seu criado. Era um centurião romano. A enfermidade, irmãos, sempre traz desconforto e sofrimento, seja ela qual for. E ela também revela a fragilidade humana, a impotência do homem diante de algumas circunstâncias da vida. E há alguns momentos que as nossas necessidades, elas são tão grandes que a ciência, o dinheiro, os recursos que nós temos aqui não são suficientes para resolver ou sequer minimizar essas questões. E é nesse momento que esse centurião, abrindo mão de qualquer vaidade que o seu posto pudesse gerar no seu coração, ele vai a Jesus e implora em favor de seu criado. Aqui também nós podemos ver que esse ato envolve uma grande decisão. Quando essa passagem ela é registrada lá em Lucas, existe um destaque aqui que os líderes de Israel solicitam a ação de Jesus em relação à causa desse homem. Mesmo ele não considerando, na verdade, que ele era digno de receber Jesus em sua casa, eles consideravam um homem digno da atenção de Jesus. Os líderes ali consideravam aquele centurião ali uma pessoa digna de receber essa atenção, uma vez que ele mesmo já havia usado recursos próprios dele para construir uma sinagoga em Cafarnaum.
Então era uma pessoa que temia a Deus, independente do seu posto, independente de onde estava. E aí, ouvindo a súplica desse homem, então, Jesus resolve imediatamente atender o seu pedido. Isso acontece, irmãos, porque, como eu disse, Jesus não despreza um coração quebrantado. Jesus conhece o nosso coração. Aqueles que se achegam a Jesus com humildade jamais irão embora sem esse reconhecimento. E isso não acontece por mérito nosso, por mérito de quem se aproxima de Jesus, mas pela misericórdia de Deus, em contraste à miséria humana. E aqui nós temos também a demonstração de uma grande fé por parte desse centurião. Diante da decisão de Jesus ir à sua casa para curar o seu criado, o centurião, ele se sente indigno, dizendo que não precisava, que ele não era digno de receber Jesus ali na sua casa, que apenas uma palavra bastava. Pouco tempo antes disso, irmãos, Jesus havia estendido a mão para tocar num leproso. Então, Jesus jamais hesitaria em entrar na casa de um gentil. Ele já tinha feito coisa pior. Então ele se dispõe prontamente a ir, talvez pisar em território inimigo, para curar aquele homem. Mas por quê? Porque ele viu verdade naquele servo, naquele centurião. E é interessante nós pensarmos aqui também que, mesmo aquele homem sendo alguém que exercia uma grande autoridade sobre 100 soldados, e sabendo que as suas ordens eram cumpridas pelos seus subalternos, ele se coloca debaixo da autoridade de Jesus, como um servo qualquer, reconhecendo a sua majestade, a sua soberania. Enquanto hoje, irmãos, nós temos o retrato na atualidade de pessoas que se colocam diante de Deus como se fossem reis, exigindo que Deus nos sirva e não o contrário. Perceba que existe um contraste muito grande aqui na figura central de quem pede pelo milagre de Jesus. Um deles era um condenado à morte, afastado da sociedade, era um Zé Ninguém. O outro era um centurião, que tinha poder, que exercia poder, que poderia chegar ali dando ordens a Jesus. Duas pessoas de classes completamente opostas, mas que tinham exatamente o mesmo coração, humilde, quebrantado diante do Senhor. Para Jesus não importa, para Deus não importa a nossa classe social, a nossa posição, os nossos títulos, não importa. Se nós tivermos um coração quebrantado, nós teremos lugar em sua presença. O céu, irmãos, será preenchido, talvez não pelos prováveis, talvez serão os improváveis que virão. Jesus fala: nem em Israel eu encontrei uma fé como a deste homem, nem no meio do povo de Deus eu encontrei uma fé como a deste homem, que é um gentil. O mais próximo é lançado fora, e o mais distante é aproximado. Jesus diz que muitos dos gentios se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos que nasceram dentro do reino seriam lançados ao fogo. Como eu sempre digo, irmãos, nós teremos muitas surpresas no céu. Essa aqui é uma descrição clara disso. Os prováveis estão sendo rejeitados por Jesus aqui, e os improváveis estão sendo abraçados. Aquele leproso era um improvável. Esse centurião romano era outro improvável. Um em cada extremo da ponta da corda. E foi justamente esses dois que Jesus tocou. Isso precisa, irmãos, acender um sinal de alerta
na nossa mente. Porque às vezes, de tanto estarmos na igreja, de tanto cooperarmos, servirmos, nós já achamos que somos os prováveis de Deus e que não tem outra possibilidade mais para nós. Mas o que o nosso coração tem vivido? É isso que Deus está olhando. Eu estou servindo, eu estou ouvindo, eu estou participando, estou me dedicando aqui na casa de Deus, mas e o meu coração? Está tão entregue quanto as minhas atitudes? Ou ele está fazendo porque ele está vivendo no piloto automático? Por uma obrigação? Ou por medo? Ou por pavor daquilo que os outros vão dizer, vão falar, vão pensar? Deus conhece o nosso coração. Que nós não sejamos os prováveis que ficarão fora. Jesus ordena ao centurião que ele vá para casa e receba um milagre conforme a sua fé. Naquela mesma hora o servo é curado, irmãos. Fé não é só acreditar que Jesus pode, mas também e sobretudo que Jesus quer e vai fazer algo. É a união, é a junção dessas duas coisas. Saber que Ele pode e crer que Ele vai, que Ele quer fazer. Amém? Apenas algumas aplicações. Em primeiro lugar, irmãos, a fé genuína rompe as barreiras do desespero. A atitude daquele leproso, lá no versículo 2, demonstra que a fé verdadeira, a fé genuína, nos impulsiona a buscarmos a Jesus, mesmo em meio às piores circunstâncias. A lepra, um símbolo aqui de isolamento, de destruição, símbolo do pecado, não foi suficiente para impedir que aquele homem se aproximasse de Jesus. Ele rompeu todas as barreiras possíveis para estar ali. Ele desafiou as barreiras sociais, culturais, religiosas. Tudo que o separava de Jesus, ele derrubou, ele rompeu essas barreiras. Isso nos ensina, irmãos, que quando nós nos encontramos em situações de dor, de abandono, de tristeza, a fé em Jesus é o único caminho que nos conduz à verdadeira esperança. É crer que Ele pode e quer fazer algo. E é isso que nos tira do improvável, daquele lugar afastado, e nos aproxima de Cristo. É comum que nas nossas vidas nós enfrentemos momentos que nos façam paralisar, ficarmos paralisados pelo medo, pela culpa ou pelo peso das dificuldades. Só que assim como o leproso, irmãos, nós fomos chamados a nos mover na direção de Cristo, reconhecendo que Ele é a nossa única fonte de libertação e renovação. Jesus fez o milagre, mas perceba que as pessoas foram até Ele. Elas enfrentaram as dificuldades e seguiram a Cristo. O quanto nós estamos dispostos a superar as dificuldades, a romper as barreiras que estão no nosso caminho, para buscar a Cristo, para buscar o maior dos milagres de todos, que é a nossa salvação. O homem, irmãos, ele nasceu com uma incapacidade de buscar a Deus. O próprio texto bíblico diz: não há quem busque a Deus. Nós somos tocados pelo Espírito, somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo, e aí nós nos aproximamos de Deus. Mas as dificuldades do dia a dia, os problemas, vão se tornando barreiras no meio do nosso caminho. E o quanto nós estamos dispostos a romper com essas barreiras para estarmos na presença de Cristo. Quando nós nos achegamos a Ele, irmãos, reconhecendo a nossa necessidade, nós encontramos não apenas cura para as nossas enfermidades, mas também para as nossas almas, para o nosso coração, para a nossa mente.
Jesus, ele não rejeitou aquele homem impuro, mas ele o tocou. Jesus rompeu também as regras, e ele demonstrou amor de Deus. E hoje, sabe o que é melhor disso tudo? É saber que hoje, Jesus continua nos chamando para uma aproximação, confiante, com fé. Mesmo quando tudo ao nosso redor sugere que nós não somos dignos da sua presença, Ele continua nos chamando, continua nos recebendo, continua nos tocando. E nós precisamos, assim como esse leproso, nos lançarmos diante dele, irmãos, com fé, certos de que Ele tem poder e compaixão para transformar as nossas vidas, certos de que Ele quer e Ele vai fazer isso, porque Ele não rejeita um coração quebrantado. Em segundo lugar, nós precisamos da humildade que reconhece a autoridade de Jesus. O encontro daquele centurião destaca uma fé marcada pela humildade, pelo reconhecimento da autoridade de Cristo. Aquele homem era uma autoridade humana, mas ele se submete à autoridade de Cristo por entender que Cristo era maior do que ele. De que por mais que ele fosse o bambambam, que ele mandava e a galera obedecia, ele não podia com aquele problema. Ele não tinha capacidade para resolver aquilo. E aí, irmãos, ao invés de se apoiar no seu status, no seu poder, ele faz o contrário, ele se aproxima com reverência, com respeito, admitindo que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Ele confiou no poder de Jesus, de uma simples palavra de Jesus para curar o seu servo. E essa postura nos ensina que a verdadeira fé não depende dos nossos méritos ou das nossas realizações, mas da nossa total confiança na soberania de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a nos aproximarmos de Deus com base no que nós julgamos ser as nossas conquistas ou as nossas boas obras. Só que a fé genuína nos leva a reconhecer que, independentemente de quem nós somos ou do que fazemos, nós precisamos nos submeter à autoridade de Jesus e depender dele unicamente. Quando nós reconhecemos que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, desde os pequenos detalhes das nossas vidas, até as questões mais complexas, nós aprendemos a descansar na sua palavra. E assim como o centurião, mesmo em momentos de grande aflição, de grande temor, de grande dificuldade, nós sabemos que, mesmo não vendo Jesus com os nossos olhos físicos aqui, nós sabemos que uma única palavra dele é capaz de resolver toda e qualquer circunstância. Ele continua sendo o mesmo, irmãos. Ele não mudou. Ele é o mesmo que abriu o mar, Ele é o mesmo que falou, e aquilo que não existia passou a existir. Ele é o mesmo que curou esse servo do centurião à distância. Ele é o mesmo que tocou nesse leproso e fez o milagre acontecer. Ele é o mesmo. Ele continua fazendo, operando, trazendo paz, oferecendo segurança àqueles que se submetem ao seu senhorio. Devemos ser servos na presença dele. E por último, a nossa fé precisa testemunhar da glória de Deus. Nas duas curas registradas aqui nesse contexto, os milagres de Jesus não apenas trouxeram um alívio físico, mas também revelaram a glória de Deus de maneira pública. O leproso foi curado instantaneamente. Ele estava no meio de muitas pessoas. E aí ele se tornou um testemunho vivo daquilo. Da mesma forma, o servo do centurião, ele foi restaurado à distância, comprovando que não há limites para a ação de Deus. E esses milagres nos ensinam que a fé não apenas transforma vidas, mas também aponta para a grandeza de Deus. Receber um milagre de Deus, irmãos, não pode se tornar algo para que nós venhamos nos engrandecer disso. Tem gente que recebe milagre de Deus e vai testemunhar disso
como se fosse o escolhido preferido de Deus, e se gaba disso, porque Deus o atendeu, porque Deus o escolheu para o milagre. Irmãos, não é isso. Esse não é o objetivo do milagre. O objetivo do milagre é nos reduzir ainda mais a uma posição de quem entende que eu não era capaz de fazer isso. Os médicos não eram capazes de fazer isso. Só Deus era capaz de fazer isso. Não porque eu mereço, não, mas porque Ele é grande demais, bondoso, misericordioso, e me alcançou com a sua graça, sua bondade, mesmo sem eu merecer. Nós vivemos, irmãos, os nossos dias cercados por pessoas que precisam desesperadamente ver a glória de Deus. Em todo lugar existem essas pessoas. A nossa fé, quando ela é colocada em prática, ela se torna um testemunho poderoso do caráter de Cristo. Quando nós confiamos em Deus para agir em nossas vidas e compartilhamos os resultados daquilo que Ele fez por nós, nós encorajamos outras pessoas a crerem também. A ideia do testemunhar das maravilhas de Deus nas nossas vidas não pode fazer com que nós venhamos nos engrandecer disso, nos sentirmos melhores do que os que não receberam. A ideia daquilo que Deus fez em nós precisa ser transformada em testemunho para que outros creiam também, para que outros venham também à fé, não por interesse, mas por uma compreensão de que existe um Deus grande, poderoso, maior do que todas as circunstâncias, capaz de curar, restaurar e salvar. Assim como Jesus ordenou ao leproso que mostrasse a sua cura ao sacerdote, nós somos chamados, irmãos, a viver de maneira que as nossas ações demonstrem a obra transformadora de Cristo. A obediência para esse chamado aqui não apenas fortalece a nossa fé, mas também serve como um lembrete para o mundo de que o poder de Deus está disponível para todos os que nele confiam. Não importa se você é uma pessoa abandonada pela sociedade, pela sua família, uma pessoa que está prestes a morrer definhando, ou se você é um grande general com poder para exercer sobre as pessoas, não importa. O poder de Deus está disponível para todos aqueles que crerem. As nossas vidas se tornarão, à medida que nós confiarmos em Deus, reflexo da luz de Cristo. E esse reflexo é o que nos guiará e guiará outros também para a verdadeira fé. Tudo isso, irmãos, aponta diretamente para Cristo, como centro da nossa esperança, como centro da nossa fé. Nele nós encontramos o Salvador, que rompe as barreiras do desespero, que nos chama à humildade, à submissão, e que revela a glória de Deus por meio da sua autoridade, da sua compaixão. O leproso e o centurião nos mostram que a verdadeira fé está alicerçada em reconhecer quem é Jesus, o Filho de Deus, poderoso para curar, restaurar e salvar. Dessa forma, irmãos, nós somos desafiados a viver uma fé que se submete inteiramente a Cristo, que confia na sua palavra, que exalta a sua glória, que proclama que somente nele há salvação. Que as nossas vidas, assim como as curas testemunhadas no texto que nós estudamos hoje, que as nossas vidas possam refletir a luz de Cristo para o mundo, glorificando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém?